Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, professor Flavão aqui na área novamente, trazendo hoje uma aulinha sobre potenciação. Vamos estudar agora as principais propriedades, as principais regras sobre potenciação. Beleza? Então vem comigo, hein? Galera, para começar a gente tem que definir o que seria a nossa base e o que seria o nosso expoente da potência. Eu tenho aqui uma potência, essa potência eu representei por um A elevado ao N, onde esse Azinho é o que a gente chama de base da potência. E esse Nzinho é o nosso expoente. O que significa o A elevado a N? Significa que esse A vai ser multiplicado por ele mesmo N vezes. Você vai ter o A vezes A vezes A vezes A N vezes. Tranquilo? É bem simples. Ó. Por exemplo, eu tenho um 3 elevado a 2. A gente chama isso aqui de 3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2 é simplesmente 3 vezes o 3, só que duas vezes. Então, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Beleza. 2 elevado a 5 é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Ó. Então fica 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, e 16 vezes 2 é 32. Tranquilo o que seria uma potência? Acho que até aqui você já sabia, né? Bom, vamos começar então a ficar um pouquinho mais interessante isso aqui. E se a sua potência ela tiver um expoente negativo, que é bem comum de aparecer em questões que envolvem equações exponenciais ou até mesmo funções exponenciais? A gente vai ver mais para frente. Uma potência com expoente negativo é o seguinte, ó, eu tenho A, só que agora ele está elevado a menos N. Pessoal, para você transformar essa potência de expoente negativo em uma potência com expoente positivo, igual a gente tinha no primeiro exemplo, é só você inverter a base. Como a base é Azinho, se eu inverto ela, ela fica 1 sobre Azinho. Tranquilo? Peguei o Azinho e inverti, ficou 1 sobre A. O expoente continua, o N, só que agora como ele era negativo, virou positivo. Então, potência de expoente negativo, você vai inverter a base, e aí você pode trocar o sinal do expoente. Beleza? O expoente era negativo, virou positivo. Por exemplo, eu tenho 1 quarto elevado a menos 3. O que eu vou fazer? Eu posso trocar o sinal do expoente, é só inverter a base. Então, pega 1 quarto e inverte. Fica 4 sobre 1. 4 sobre 1 elevado a 3. Ó, inverti a base, agora eu posso trocar o sinal do expoente. Então, 4 sobre 1 elevado a 3. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, né? Que vai dar... Acabei nem botando resposta, meu foco está só em usar a propriedade, tá? Mas 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é 64. Daria 64. Mais um exemplo. Ó. Tenho 2 elevado a 3, que está dividido por 5 elevado a menos 2, vezes 3 elevado a menos 2. Pessoal, presta atenção. Toda vez que você quiser pegar uma potência e levar ela para cima, ou então levar ela para baixo, aqui na fração, eu tenho que ir 5 elevado a menos 2. Se eu quiser levar esse 5 elevado a menos 2 lá para cima, eu posso fazer isso. Lembra, para você inverter a posição, é só você trocar o sinal do expoente. Então você pega o 5 elevado a menos 2, joga ele lá para cima, ele fica 5 elevado a mais 2. 3 elevado a menos 2, joga lá para cima, pronto, troca o sinal do expoente, fica 3 elevado a 2. Beleza? Esse 2 elevado a 3 eu só mantive. Então, posso jogar esses caras para cima, só trocar o sinal do expoente. 2 elevado a 3 é 8, 5 elevado a 2 é 25 e 3 elevado a 2 é 9. Multiplicando esses valores, a gente vai obter aí 1.800. Tranquilo? Bom, então já está ficando mais interessante. A gente já viu como é que é uma potência com expoente negativo e agora uma potência de expoente racional. Pessoal, potência de expoente racional é simplesmente quando o expoente é uma fração. Então, por exemplo, eu tenho aqui um A elevado a n sobre p. O nosso expoente está em forma de fração. O que você vai fazer nessa situação? Você vai usar o macetinho do Sol. Bom, vamos supor que tem um Sol aqui em cima, um Sol bem de meio-dia, né? Bem rente à minha potência. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou transformar essa potência numa raiz. Vai ser uma raiz onde quem está no Sol não é o Nzinho? Quem está no Sol, que é o N, vem para a sombra. Tá vendo? Vem para dentro da raiz, vem para a sombra. E quem está na sombra, que é o Pzinho, vem aqui para o Sol. Ou seja, fica aqui do lado de fora. Pegou? Então, uma potência, quando o expoente é uma fração, você pode transformar isso numa raiz. Onde os elementos que você tem no expoente, ó, você vai fazer uma setinha do Sol. Quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o Sol.
Beleza? Um macetinho bem útil, tá? Esse macetinho salva bastante. O caso mais comum de potência com expoente racional é o... Pera aí. Botei dois exemplos. Vamos para esse primeiro exemplo aqui. Ó. 5 elevado a 2 terços. 5 elevado a 2 terços, eu posso transformar isso aqui numa raiz, né? Beleza, botei a raiz aqui. Raiz do 5. Só que esse 2 que está no Sol, ele vai vir para a sombra, vem aqui para dentro. E esse 3 que está na sombra vem para o Sol, então ele vem aqui para fora. Então fica uma raiz cúbica de 5 elevado a 2. Como 5 elevado a 2 é 25, isso aqui é raiz cúbica de 25. Tranquilo? E o exemplo mais comum, como eu estava falando antes, é na raiz quadrada. Porque olha só, se você tiver uma potência onde o expoente é 1 sobre 2, na hora de transformar isso aqui em raiz, quem está na sombra, quem está no Sol é o 1, então ele vem para a sombra, vem aqui para dentro. Quem está na sombra é o 2, então ele vem para o Sol, ele vem aqui para fora. Repara que vira exatamente uma raiz quadrada, né? Eu tenho aqui a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9, você sabe, vale 3. Agora a gente vai ver 5 propriedadezinhas de potência, onde a primeira é a multiplicação de potências de mesma base. Veja bem, eu vou multiplicar potências que têm a mesma base. Então vai ter algo mais ou menos assim, ó. A elevado a n vezes A elevado a p. Veja, elas têm a mesma base, é Azinho. O que está mudando é o expoente. O que vai acontecer nessa situação? Quando você multiplica potências de mesma base, o resultado vai ser simplesmente a soma dos expoentes. Vai ser a mesma base, né? Só que a soma dos expoentes. Então você soma o expoente n com o expoente p. Beleza? Olha como isso faz muito sentido. Ó. Veja esse exemplo. Eu tenho 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 3. Pessoal, isso aqui, usando a regrinha que eu acabei de passar, é só você somar os expoentes. 2 mais 3 é 5, né? Então fica 10 elevado a 5. Mas por que, professor? Olha só. 10 ao quadrado não é 10 vezes 10? 10 ao cubo não é 10 vezes 10 vezes 10? Então repara que a gente tem aqui o 10 multiplicado pelo 10 5 vezes. Por isso que deu certo, ficou 10 elevado a 5. Então está provado que pode usar essa regrinha. Bom, se a gente tiver uma propriedade para multiplicação de potências, a gente vai ver uma para divisão também. Veja bem, divisão não é a operação inversa da multiplicação? Então, se na multiplicação você faz uma soma dos expoentes, quando você tiver uma divisão, você vai subtrair os expoentes. É o inverso também. Deu para pegar? Eu tenho a elevado a n dividido por a elevado a p. É só eu botar o a e elevar a n menos p. Então, se a base é igual, eu posso simplesmente subtrair esses expoentes. N menos p. Veja bem, tenho aqui 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Pela regrinha, a gente viu que é só subtrair o 6 do 4, né? Então fica 2 elevado a 2. 6 menos 4 é 2. Tá, fica 2 elevado a 2. Mas, por quê? O 2 elevado a 6, você concorda que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes? Dividido por 2 elevado a 4, que é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso simplificar os 4 2 que tem aqui de baixo com os 4 2 que eu tenho aqui em cima. Sobra, então, 2 vezes 2 apenas. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, né? Então deu certo. 2 ao quadrado que daria 4. Né? Outra propriedade que a gente tem é a potência de uma potência. Como é que vai funcionar aqui? Eu tenho uma potência, a elevado a n, só que essa potência ela está elevada a um outro expoente ainda. Então eu tenho a elevado a n, que está elevado a um p. Beleza? Eu tenho uma potência que está elevada a outro expoente. O que você vai arrumar aqui? Pessoal, aqui você vai simplesmente multiplicar os expoentes. Você vai multiplicar quem está dentro do parêntese, que é o nzinho, com quem está fora, que é o pzinho. Então ficaria a elevado a n vezes p. Vamos ver um exemplozinho? Tenho 10 ao quadrado que está elevado a 3. O que você vai fazer? Pela regrinha, você vai multiplicar quem está dentro do parênteses com quem está fora. Então 2 vezes 3 dá 6. Isso aqui vai dar 10 elevado a 6. Por que dá certo fazer isso? Se liga só. É como se eu tivesse 10 ao quadrado elevado a 3, é como se eu tivesse 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, não é? O 10 ao quadrado que está elevado a 3. Então é ele vezes ele 3 vezes. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. A gente viu aqui, ó, na primeira propriedade, que quando você multiplica as potências, você pode só somar os expoentes. Aqui a gente fez 2 mais 3, deu 5. Então agora que eu desenvolvi isso, eu posso fazer o 2 mais 2 mais 2. E 2 mais 2 mais 2 dá 6. Então tá batendo, tá dando certo, 10 elevado a 6.
Tranquilo? Então essas três propriedades, ó, multiplicação de potências, você vai somar os expoentes. Divisão, você vai subtrair os expoentes. Potência de potência, você vai multiplicar os expoentes. Tranquilo? Tem mais duas propriedades. Ó. Repara que aqui a gente tinha as bases iguais, hein? Aqui é Azinho, aqui é Azinho. Ó. No exemplo eu botei 10 e 10. 2 e 2. Então as bases eram iguais. Bom, a penúltima propriedade que a gente vai ter é a potência de um produto. Agora você vai ter uma multiplicação de potências, só que isso, desculpa, você vai ter uma multiplicação, um produto, né, de números, e isso vai estar elevado a alguma coisa. Então eu tenho aqui um A vezes B que está elevado a N. Galera, nessa situação aqui, é bem clássico aparecer isso aqui em questões, em resoluções de exercícios. Normalmente mesmo faz parte da matemática básica, né? Vai estar incluído em todos os conteúdos que você estudar na matemática. Você pode cair numa situação dessa. Você vai simplesmente fazer o primeiro elevado a n e o segundo também elevado a n. Então isso aqui é como se fosse a mesma coisa que a elevado a n vezes b elevado a n. Tranquilo? Por quê, né? Por que você pode fazer isso? Veja bem, eu tenho 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 que está elevado ao quadrado. 5 raiz de 2 elevado ao quadrado, pela regra que eu acabei de passar, vai ser o 5 ao quadrado vezes o raiz de 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, né? E raiz de 2 ao quadrado, quando você pega uma raiz quadrada e multiplica por ela mesma, fica o númerozinho que está ali dentro. Então, raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 25 vezes 2 é 50, né? Então, veja bem, deu certo. Será que deu? Vamos provar agora. 5 raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Beleza. Acaba que você tem um 5 vezes 5 aqui, ó. Por isso que eu posso botar 5 ao quadrado aqui. E eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, por isso que eu posso botar raiz de 2 ao quadrado. Está provado que dá certo. Beleza? Bom, se você entendeu a multiplicação, na hora de fazer uma potência de uma fração, que é uma divisão, é a mesma teoria, né? O mesmo conceito. Se eu tenho A sobre B que está elevado a n, é só você fazer o Azinho elevado a n e o Bzinho também elevado a n. Então, A elevado a n dividido por B elevado a n é a mesma coisa. Como exemplo, eu botei aqui um raiz de 3 sobre 2. E esse raiz de 3 sobre 2, ele está ao quadrado. Hein? Faltou botar o quadrado aqui, né? Mas ele está ao quadrado. Ou seja, só se você fazer o de cima ao quadrado, dividir tudo de baixo ao quadrado. Então fica raiz de 3 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 2 ao quadrado é 4, então fica 3 quartos. Tranquilo? Bom, pessoal, essas foram as 5 propriedades que a gente tinha para potência. 5 propriedades, fora aquelas duas regrinhas que são importantes, né? Do expoente negativo e da potência virando uma raiz. Então, no total, a gente tem 7 ferramentas de potência, onde pode aparecer em questão de qualquer assunto, mas principalmente em questão que envolve equação exponencial e função exponencial. Às vezes até mesmo em log, tá? Então, é uma parte da matemática básica que vai estar incluída em alguns outros conteúdos importantes aí. Tranquilo? Bom, pessoal, então para encerrar aí a nossa aula, deixo um formulário ou um resuminho, né, sobre potenciação, onde você pode sentar o dedo no print, anotar no caderno e ser feliz, beleza? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu, tchau!